Meu nome é Laura e eu já tô com 71 anos. As juntas, minha filha, elas doem com a idade, sabe? E a memória. Às vezes falha para coisa de ontem. Mas o passado. O passado. Esse tá aqui, vivo, como se tivesse acontecido semana passada. Tem coisas que a gente carrega dentro da alma por tanto tempo, que elas viram parte da gente, que nem um calo na mão de quem trabalha na roça. Guardei um segredo por mais de 50 anos. Por que decidi contar? Talvez porque o tempo está passando depressa demais. E se eu não falar, essa história vai ser enterrada comigo. E certas histórias não podem ficar em silêncio para sempre. Sabe como é? Me pergunto se Deus me perdoou por guardar esse segredo por tanto tempo. Ou será que Ele entende que algumas feridas precisam cicatrizar antes de serem mostradas ao mundo? Nossa casa ficava numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais, mas todo mundo conhecia o lugar como a Casa do Último Adeus. Foi meu avô Amâncio quem começou o negócio da funerária, lá pelos anos 20, e depois meu pai, Júlio, assumiu tudo como preparador de defuntos. Nossa casa era grudada na funerária, separada só por uma porta que ficava sempre trancada à chave. Mas eu, na minha curiosidade de menina, logo aprendi a abrir sem fazer barulho. A casa tinha um corredor compridão que dava direto na cozinha. 3 quartos, um para os meus pais, outro para mim e o terceiro para os meus irmãos. Uma sala de jantar e uma de estar, onde a gente recebia as poucas visitas que tinha. As paredes eram grossas e o chão de tábua larga que rangia, denunciando quando alguém andava pela casa de noite. As janelas tinham aquelas venezianas de madeira, que batiam forte quando o vento soprava. O quintal era enorme, com um pé de jabuticaba, um de pitanga, a horta da mamãe e um chiqueiro, onde a gente criava 2 porquinhos que viravam linguiça no fim do ano. Crescer numa funerária não era fácil, não. As outras crianças tinham medo de brincar lá em casa. Na escola, elas cochichavam quando eu passava, como se eu fosse assombrada ou algo assim. Lá vai a menina dos defuntos, elas diziam, achando que eu não escutava. Minha mãe, Marta, sempre dizia: "Não liga não, filha, é tudo ignorância desse povo. O que a gente faz é um serviço honrado. Alguém precisa cuidar dos mortos para que as famílias possam se despedir com dignidade." Éramos 5 em casa, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão Ricardo, 2 anos mais velho que eu, e o caçula Beto, que nasceu quando eu já tinha quase 11 anos. Papai era um homem sério, de poucas palavras, respeitado na cidade inteira. Quando ele caminhava pela praça aos domingos, depois da missa, os homens tiravam o chapéu em sinal de respeito. Mamãe era o oposto, falante, calorosa, sempre com um sorriso no rosto. Foi ela quem me ensinou a bordar, a cozinhar e principalmente a ter força para encarar os olhares tortos do povo da cidade. Ricardo era quietão, que nem o papai, mas tinha um jeito estranho no olhar que agora pensando já devia ter me alertado. Sempre observando tudo, fazendo perguntas sobre os mortos, querendo ajudar o papai na preparação dos corpos desde muito cedo. Na época, todo mundo achava que era vocação para o negócio da família. A funerária cheirava a uma mistura esquisita de formol, flores e cera de vela. Um cheiro que impregnava até as nossas roupas. De noite, eu escutava o som das ferramentas do meu pai trabalhando na sala de preparação. O tilintar metálico, o arrastar de gavetas, o barulho da água correndo. O rádio na sala anunciava as novidades do governo de Jânio Quadros e depois João Goulart, enquanto mamãe passava roupa ou costurava. Nós tínhamos um telefone preto de disco, daqueles pesados, que quase nunca tocava. Quando tocava, geralmente não era boa notícia. Era alguma família precisando dos serviços da Casa do Último Adeus. Lembro que meu coração sempre apertava quando aquele barulho estridente cortava o silêncio da casa. Será que as crianças de hoje, com esses celulares na mão, conseguem imaginar um tempo em que notícia demorava dias para chegar?
em que a gente tinha que esperar a hora certa para usar o telefone porque a ligação era cara demais. Minha vida era dividida entre dois mundos que pareciam não se encaixar. De manhã, eu ia para a escola das freiras, onde aprendia português, matemática, história e principalmente a ser uma boa moça. As freiras não cansavam de repetir que meninas precisavam aprender a ser recatadas, educadas e preparadas para o lar. À tarde eu voltava para casa. Ajudava a mamãe com os afazeres domésticos, cuidava do Beto e, às vezes, atendia na recepção da funerária quando aparecia alguém. Na escola, eu me sentava numa carteira de madeira escura com um buraquinho para o tinteiro. Meu uniforme era uma saia pregueada azul marinho que ia abaixo do joelho, blusa branca com gola, meias brancas até o joelho e sapatos pretos bem engraxados. Eu carregava meus cadernos de caligrafia amarrados com um barbante e sempre tinha as mãos manchadas de tinta, por mais que tentasse ser cuidadosa. A sineta tocava às 7h30 em ponto para a gente começar as aulas. E a irmã Consolata não tolerava atrasos. A melhor parte do dia era quando encontrava a Mariana no recreio. A gente estudava junto, mas nunca podia conversar o bastante, porque sempre chamavam nossa atenção. Ela era a única que não tinha medo de ser minha amiga. A gente sentava embaixo da mangueira no pátio, comia os sanduíches que nossas mães preparavam e falava sobre tudo. O que a gente mais desejava era sair daquela cidade pequena e conhecer o mundo. Mariana queria ser professora. Eu não sabia bem o que queria, mas com certeza não era continuar na funerária pelo resto da vida. Em casa, as lições eram outras. Enquanto eu bordava ou ajudava o Beto, mamãe me ensinava o que chamava de assunto de mulher. Falava baixinho, como se tivesse medo que alguém escutasse, mesmo quando estávamos sozinhas. Laura, uma moça direita não fica sozinha com rapazes. Não dá confiança. Não ri alto. Não chama atenção. E eu ouvia tudo, concordando com a cabeça. Mas por dentro, eu pensava nas histórias que a Mariana lia nos livros emprestados da biblioteca municipal. Histórias sobre mulheres que viajavam, estudavam e decidiam as próprias vidas. Já naquela idade, eu percebia como as coisas eram diferentes para mim e para o Ricardo. Ele podia sair com os amigos, ir pescar no rio aos domingos, voltar mais tarde para casa. Eu tinha horários rígidos, sempre vigiada, sempre guardada, como se fosse quebrar a qualquer momento. É pro seu bem, mamãe dizia quando eu reclamava. O mundo não é lugar seguro para moças. Conheci a Mariana no primeiro dia de aula do 4º ano primário. Eu estava sentada sozinha, como sempre quando ela chegou com aquele seu jeito decidido, colocou os livros na carteira ao lado da minha e disse: "Posso sentar aqui? Meu nome é Mariana." Fiquei tão surpresa que só balancei a cabeça que sim. Nunca uma menina nova tinha escolhido sentar do meu lado. No recreio, enquanto as outras crianças faziam uma roda grande para brincar de passar anel, me deixando de fora, Mariana veio até mim e perguntou por que eu estava sozinha. Quando expliquei sobre a funerária, eu esperava ver aquele mesmo olhar de nojo ou medo que eu já conhecia tão bem. Mas ela só deu de ombros e disse: "Meu pai é açougueiro. Todo mundo tem que trabalhar com alguma coisa, ué." A partir daquele dia, a gente virou inseparável. Depois da escola, ela vinha para minha casa algumas vezes por semana. A gente sentava na mesa da cozinha para fazer os deveres, enquanto mamãe preparava uma limonada fresca com açúcar mascavo. Mariana usava fitas coloridas no cabelo e tinha um cheirinho suave de alfazema que a mãe dela, a dona Elza, esfregava nas suas roupas. Ela tinha os cadernos mais organizados da classe e me ajudava com matemática, que era o meu terror. A gente passava horas conversando sobre o futuro, trocando bilhetinhos durante as aulas da irmã Gertrudes, a mais brava de todas, e rindo até a barriga doer por bobagens que só faziam sentido para nós duas. O som das nossas risadas ecoava pelo quintal nas tardes quentes de verão, espantando até as galinhas.
Mariana foi a única amiga que teve coragem de entrar na funerária. Certa tarde, quando não tinha nenhum defunto, ela pediu para conhecer. Papai não ficou sabendo. Deus me livre se ele soubesse. Como é que você não tem medo? Eu perguntei, enquanto ela olhava tudo com curiosidade. Uai, Laura, morto não faz mal a ninguém. A gente tem que temer é os vivos. Ela me respondeu, com uma sabedoria que parecia muito além dos seus 12 anos. Naquele dia, Ricardo apareceu de repente na sala de velório. Ele não devia estar ali, porque o papai tinha mandado ele buscar flores na pracinha. Ele ficou parado na porta, olhando para Mariana de um jeito que me incomodou muito. Essa é sua amiga? Ele perguntou, sem tirar os olhos dela. Mariana sorriu, educada, mas eu percebi que ela ficou sem graça. Vamos pro quintal, falei, puxando ela pela mão para longe do meu irmão. O tempo foi passando, e nossa amizade só ficava mais forte. Mas Deus tinha outros planos para a vida da minha amiga. Mariana começou a tossir. No início, era uma tosse seca, irritante, que ela disfarçava cobrindo a boca com um lenço bordado pela avó. Depois, a tosse piorou. Ela começou a faltar às aulas. Uma vez por semana, depois da escola, eu ia na casa dela levar os deveres e as lições que ela tinha perdido. Dona Elza a fazia beber xaropes caseiros de guaco com mel e aplicava compressas quentes no peito. É só uma bronquite, ela dizia para me tranquilizar. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Espere um pouco. Preciso voltar em alguns assuntos para você entender melhor a minha história. Tinha muita coisa acontecendo debaixo do nosso teto que ninguém falava a respeito. Era como se a gente tivesse um acordo silencioso para fingir que tudo estava bem, mesmo quando não estava. Principalmente quando se tratava do Ricardo. Vai escutando. E se prepare, porque é um assunto perturbador. Lembro de uma tarde, durante a preparação do corpo da dona Inês, esposa do farmacêutico. Eu estava ajudando a servir um cafezinho para a família, quando notei o Ricardo parado num canto, observando a neta da falecida, uma moça de uns 17 anos. Não era um olhar normal, de condolências ou respeito. Era um olhar que fazia a espinha gelar. Quando comentei com a mamãe mais tarde, ela só disse: não fique inventando coisa, menina. Seu irmão só estava sendo educado. Mas não era só isso. Ricardo sumia durante a noite às vezes. Eu acordava com o barulho do assoalho rangendo e, pela fresta da porta, via meu irmão voltando para casa quando o céu já começava a clarear. Uma vez, perguntei onde ele tinha ido. Não é da sua conta, enxerida, ele respondeu, apertando meu braço com força até deixar marca. Eu tinha 13 anos quando comecei a notar as trocas de olhares entre papai e mamãe. Sempre que o Ricardo dizia algo estranho durante o jantar, era como se eles conversassem sem palavras, um código que só eles entendiam. Ricardo mantinha uma gaveta trancada na cômoda do quarto, que ele dividia com o Beto. Uma vez, quando ele estava trabalhando com o papai, eu tentei abrir com um grampo, como tinha visto nos filmes que passavam na praça. Dentro, encontrei recortes de jornal sobre acidentes e tragédias, principalmente envolvendo mulheres jovens. Fechei a gaveta correndo e nunca comentei com ninguém. Mariana me confidenciou uma vez que achava que o Ricardo a seguia no caminho entre a escola e a casa dela. Acho que eu vi seu irmão atrás de mim ontem. Escondido perto do armazém do seu Sebastião, ela disse. Deve ser impressão sua, respondi, tentando convencer a nós duas. Mas, no fundo, eu sabia que não era. O desconforto que eu sentia na presença do meu irmão crescia a cada dia. Era como se um animal selvagem estivesse vivendo entre nós, disfarçado de pessoa comum. Eu tentava manter distância, evitava ficar sozinha com ele. Inventava desculpas para não ajudar quando o papai pedia. Como a gente consegue perceber o perigo mesmo sem ter palavras para explicar? Como um passarinho que se encolhe antes do ataque da cobra, mesmo sem nunca ter visto uma antes. O corpo sabe coisas que a cabeça demora para entender.
e o meu corpo sabia que o Ricardo não era só diferente ou peculiar, como a mamãe insistia em dizer. No dia em que Mariana não apareceu na escola por 2 semanas seguidas, fui até a casa dela levando as lições e um bordado que a gente estava fazendo junto. Dona Elza atendeu a porta com os olhos vermelhos e inchados. Ela não tá melhor, Laura. O doutor Otávio veio ontem e disse que precisa de mais exames. A tosse da Mariana tinha piorado muito. Não era mais seca. Agora, vinha acompanhada de um chiado que dava aflição de ouvir. Quando entrei no quarto, encontrei minha amiga pálida, com olheiras profundas, os cabelos sem o brilho de sempre. Mesmo assim, ela sorriu ao me ver e tentou se sentar na cama. Não se esforce, eu falei, sentando na beirada do colchão. Percebo agora como eu estava tentando ser forte. O quarto cheirava a xarope de guaco, ervas e um outro odor que só agora eu reconheço. O cheiro da doença avançando. Doutor Otávio, o único médico da cidade que ia nas casas. Vinha dia sim, dia não. Mas seus conhecimentos eram limitados e os remédios, mais ainda. Ele diagnosticou uma pneumonia forte e receitou xaropes e compressas. O tempo passava e Mariana só piorava. Foi quando ela começou a cuspir sangue, em lenços que escondia debaixo do colchão para não assustar a mãe, que o pânico se instalou na família dela. Seu Hélio, o pai da Mariana, decidiu que não havia mais tempo a perder. Conseguiu emprestado o carro de um político, que queria se eleger, e levou a filha para um hospital em Juiz de Fora, a 3 horas de distância por estrada de terra. Mamãe não me deixou ir junto, apesar dos meus pedidos desesperados. Lugar de doente não é lugar de visita, Laura. Vamos rezar para que ela volte curada. É o melhor que a gente pode fazer. 3 dias depois, a notícia chegou. Tuberculose. Mariana estava com tuberculose em estágio avançado. O médico disse que ela precisaria ficar internada por meses, talvez anos. Naquela época, a tuberculose ainda era uma sentença de morte para muita gente. Eu não conseguia acreditar que minha amiga brilhante, cheia de vida e sonhos, estava confinada numa cama de hospital, longe de tudo e de todos. Fiquei semanas sem notícias. As cartas que eu mandava voltavam sem resposta. Até que um dia, quase um mês depois da partida de Mariana, fui chamada na sala da diretora no meio da aula de português. Quando entrei, vi mamãe sentada numa cadeira, os olhos vermelhos, o terço enrolado nos dedos. Sua amiga, Mariana, faleceu ontem à noite, disse a irmã diretora com uma voz solene. Os pais dela estão trazendo o corpo para ser velado aqui na cidade. Seu pai já está preparando tudo. O mundo parou. O ar ficou pesado demais para respirar. Como eu já te disse, ela era só 1 ano mais velha que eu. Quando faleceu, tinha apenas 15 anos. E, até aquele momento, a morte era só o negócio da família, algo distante que acontecia com desconhecidos, não com a Mariana, não com a minha melhor amiga, que tinha me ensinado a fazer aviõezinhos de papel que voavam até o outro lado do pátio da escola. Foi mamãe quem me levou para casa naquele dia. No caminho, ela tentou me consolar, dizendo que Mariana estava no céu agora, sem dor, sem sofrimento. Mas eu não conseguia parar de pensar que minha amiga nunca seria professora, nunca casaria, nunca conheceria Paris, como a gente sonhava juntas. Será que a gente realmente se encontra de novo depois que parte desse mundo? Será que a Mariana sabia o quanto eu a amava, mesmo sem eu ter tido a chance de me despedir? Esses eram os meus pensamentos de menina. O corpo da Mariana chegou na nossa funerária no final da tarde. Papai me proibiu terminantemente de entrar na sala de preparação. Não é bom você ver sua amiga assim, filha? Guarde a imagem dela viva no seu coração. Era a regra da casa. Eu nunca entrava na sala de preparação. Era o território sagrado do meu pai, onde ele realizava seu trabalho com dignidade e respeito. Mas naquele dia eu percebi algo diferente. Papai chamou mamãe para um canto e sussurrou: Marta, não deixe o Ricardo ficar sozinho com o corpo. De jeito nenhum.
Ela só assentiu com a cabeça, o rosto tenso. Aquela troca de olhares de novo, aquela conversa silenciosa que me excluía. Passei a noite chorando no meu quarto, abraçada no travesseiro para abafar os soluços e não acordar o Beto, que dormia no berço do outro lado. Eventualmente, exausta, adormeci. Não sei que horas eram quando eu acordei, sobressaltada. A casa estava num silêncio absoluto, exceto pelo tic-tac do relógio da sala e uma luz. Uma fresta de luz vinha da sala de preparação, que devia estar fechada àquela hora da noite. Meu coração disparou. Papai sempre apagava todas as luzes antes de dormir. Alguma coisa estava muito errada. Saí da cama, com os pés descalços, sentindo o frio do assoalho. O corredor estava escuro, iluminado só pela luz que vinha por baixo da porta da sala de preparação. A casa inteira cheirava a formol e flores. Eu já era acostumada. Quando cheguei perto da porta, ouvi um som. Não era o barulho das ferramentas do papai. Era outra coisa. Um som abafado, gemidos. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim. Parte de mim queria voltar correndo para o quarto, me esconder debaixo das cobertas e fingir que não tinha ouvido nada. Mas a outra parte precisava saber. Girei a maçaneta devagar, tentando não fazer barulho. A porta rangeu um pouquinho. A abertura era pequena, mas o suficiente para eu poder ver o interior da sala. O que eu vi naquele momento mudou a minha vida para sempre. Ricardo estava lá, debruçado sobre o corpo da Mariana, fazendo coisas que eu mal compreendia, mas que instintivamente sabia que eram erradas, terrivelmente erradas. A Mariana, nua, escancarada, com meu irmão em cima dela. Sem pensar, empurrei a porta com força. "O que você está fazendo?" Gritei com a voz tremendo de ódio e nojo. Ricardo virou rápido, surpreso. Ele estava só de ceroulas, que ergueu imediatamente. O rosto dele. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Não tinha vergonha ali, nem remorso. Só raiva por ter sido interrompido. "Saia daqui, sua idiota!" Ele rosnou, avançando na minha direção. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas. "Se você contar para alguém, eu juro que te mato. Ninguém vai acreditar em você mesmo." Comecei a gritar por ajuda, mas o Ricardo tapou minha boca com a mão. Lutei com todas as minhas forças, mas ele era muito mais forte. Foi quando ele me deu o primeiro tapa, forte, na bochecha. A dor foi imediata, aguda. Ele nunca tinha me batido antes. O choque me fez parar de lutar por um momento. "É melhor você ficar quietinha, irmãzinha." Ele sussurrou no meu ouvido, a voz gelada. "Ou eu vou ter que fazer com você o que eu comecei com a Mariana. Não sei quanto tempo ficamos assim." Eu, chorando em silêncio, sentindo o gosto metálico do sangue no lábio partido, enquanto ele segurava meus braços com força. De repente, ouvimos passos no corredor. Ricardo me empurrou com força contra a parede. Ele arrumou as pernas da Mariana, que estavam abertas, e saiu correndo pela porta dos fundos da funerária, antes que o papai aparecesse, sonolento e confuso. "Laura, o que você está fazendo aqui a essa hora?" ele perguntou, acendendo a luz. Quando ele viu meu rosto machucado e o lábio sangrando, seu semblante mudou. "O que aconteceu? Quem fez isso com você?" Não consegui responder. Eu só conseguia chorar. Mas o pai viu o sangue do meu lábio. Como explicar o que eu tinha visto? Como colocar em palavras aquele horror? Tem coisas que, mesmo depois de tantos anos, ainda doem ao serem lembradas. Tem feridas que nunca cicatrizam completamente. Eu escutei o Beto chorar e corri para atender ele. E deixei o pai lá. Eu escapei dele. Na manhã seguinte, meu rosto estava inchado e o lábio 2 vezes o tamanho normal. Olhar no espelho era como ver uma estranha. Mamãe fez compressa de água fria
e preparou um chá de erva cidreira para acalmar meus nervos. Enquanto ela cuidava de mim, me deixou claro que eu teria que explicar tudo depois para ela e para o pai, depois que tudo se acalmasse. Durante toda a manhã, evitei ficar no mesmo cômodo que o Ricardo, que agia como se nada tivesse acontecido. Ele tinha esse poder de separar suas ações dos sentimentos. Eu, por outro lado, tremia cada vez que ouvia seus passos pelo corredor. O velório da Mariana começou ao meio-dia. A capelinha do cemitério se encheu de gente da cidade, todos querendo prestar suas últimas homenagens à menina que partiu tão cedo. Eu fiquei num canto, evitando olhar para o caixão onde minha amiga descansava, cercada de lírios brancos. Não conseguia parar de pensar no que o Ricardo tinha feito, por mais que eu tentasse. Como ele podia estar ali, cumprimentando as pessoas, oferecendo café, agindo como se fosse um rapaz decente? À noite, fomos para casa jantar. Mamãe serviu sopa de legumes e pão caseiro. O silêncio na mesa era opressivo, quebrado só pelo som das colheres nos pratos e pela voz do Beto, que falava sem parar, pedindo mais papá. Papai olhava fixamente para mim, para as marcas no meu rosto que a maquiagem da mamãe não conseguiu esconder completamente. Quem fez isso com você, Laura? Ele perguntou finalmente, colocando a colher ao lado do prato. Sua voz era calma, mas eu conhecia aquele tom. Era a calma antes da tempestade. Ricardo imediatamente se levantou, como se fosse sair da mesa. Mas papai o deteve com um gesto. Sente-se. Ninguém vai sair até eu descobrir o que aconteceu na minha casa ontem à noite. Olhei para mamãe, que parecia tão assustada quanto eu. Seu rosto estava pálido. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o guardanapo. Ela sabia. De alguma forma, ela já sabia o que eu ia dizer. Foi o Ricardo. Falei finalmente, a voz quase um sussurro. Ele me bateu porque eu o vi. As palavras ficaram presas na garganta. Como explicar o que tinha visto para meus pais? Como colocar em palavras aquele horror? Ela tá mentindo! Ricardo gritou, batendo na mesa com tanta força que os pratos tilintaram. O Beto se assustou e começou a chorar. A mãe pegou ele e o pratinho de comida e levou para o quarto. Ela entrou na sala de preparação quando não devia e inventou essa história para não ser castigada. Papai levantou a mão, silenciando o Ricardo. Seus olhos nunca deixaram os meus. Continue, filha. O que você viu? Respirei fundo e contei tudo. Contei sobre a luz acesa tarde da noite. Sobre os sons estranhos. Sobre ter encontrado o Ricardo com a Mariana. Sobre como ele me atacou quando eu o confrontei. Enquanto eu falava, observava o rosto do meu pai mudar. A cor sumiu, substituída por uma palidez mortal. Os olhos, sempre tão calmos, se encheram de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. É mentira! Ricardo gritou de novo, mas a voz dele já não tinha a mesma convicção. Havia medo agora, medo do que estava por vir. Papai se levantou lentamente, o rosto vermelho de fúria contrastando com sua habitual serenidade. Naquele instante, algo se quebrou dentro da nossa família. Algo que nunca mais seria consertado. Papai tirou o cinto da calça num movimento rápido. Laura, pro quarto e tranque a porta! Eu corri para o quarto onde a mamãe estava com o Beto. Do lado de dentro, a gente podia ouvir os gritos, os tapas, o som de móveis sendo quebrados. Eu, abraçada com o Beto, que não entendia o que acontecia. Mamãe rezava baixinho, o terço apertado entre os dedos, chorando tanto quanto eu. A violência durou o que parecia uma eternidade. Depois, ouvimos a porta da frente bater com força, e o silêncio tomou conta da casa. Mamãe olhou para mim, o pavor estampado nos olhos. Fique aqui com o Beto, ela sussurrou, destrancando a porta com cuidado. Minutos depois, ela voltou, o rosto ainda mais pálido. Seu pai levou o Ricardo. Disse que ele nunca mais vai pisar nesta casa.
Naquela noite, deitada na cama com os olhos abertos no escuro, ouvi os soluços abafados da minha mãe vindos do quarto ao lado. Papai não voltou até o amanhecer. O sol mal tinha nascido quando papai entrou em casa. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Sem dizer uma palavra, foi direto para a sala de preparação. Eu voltei para o velório da Mariana, que continuaria naquela manhã, como se o mundo não tivesse desabado sobre nós durante a noite. Quando finalmente o caixão foi fechado e o cortejo seguiu para o cemitério municipal, senti que uma parte da minha infância estava sendo enterrada junto com a Mariana. A menina que eu era, inocente e sonhadora, tinha morrido naquela noite também. Na semana seguinte ao enterro da Mariana, papai chamou mamãe e eu para uma conversa séria na sala. Beto dormia, alheio às tempestades que abalavam nossa família. Ricardo não vai mais voltar para esta casa, disse papai, a voz firme, mas os olhos revelando uma dor profunda. Ele está internado num lugar onde podem ajudar ele. Internado onde, Júlio? Perguntou mamãe, os olhos vermelhos de tanto chorar. Num hospital para pessoas como ele, em Barbacena. Longe daqui. Mesmo com meus 14 anos, eu sabia o que aquele lugar significava. Era para onde mandavam as pessoas perturbadas, os loucos, aqueles que a sociedade queria esquecer. Ninguém que entrava lá saía o mesmo. Se é que saía. E o que a gente vai dizer para as pessoas? Perguntou mamãe, sempre preocupada com as aparências, com o que os outros iam pensar. Vamos dizer que ele foi estudar em Belo Horizonte, que conseguiu uma vaga no Colégio dos Padres. Ninguém precisa saber a verdade. E assim começou o pacto de silêncio que marcaria a nossa família pelos anos seguintes. A primeira mentira foi contada aos vizinhos, depois aos conhecidos, e finalmente a todos na cidade. Ricardo, o filho promissor do dono da funerária, tinha ido estudar na capital. Estava se preparando para ser médico, a gente dizia. Uma história tão bonita, tão convincente, que às vezes eu mesma quase acreditava. As cartas começaram a chegar alguns meses depois. Envelopes simples, endereçados ao papai. Ele nunca as abria na nossa frente, sempre se trancava no escritório para ler. Depois, as guardava numa gaveta que mantinha chaveada. Nunca respondeu a nenhuma delas. Ele está pedindo para voltar. Ouvi papai dizer à mamãe certa noite, quando pensavam que eu estava dormindo. Diz que está arrependido, que foi só um erro. E o que você vai fazer? Eu quero meu menino de volta. A voz de mamãe era um sussurro. Você não percebe a gravidade, Marta? Ele ameaçou a própria irmã. Machucou a Laura. Ele é perigoso, e você sabe bem. Bom, como eu já te disse, eles sabiam de algo que eu não sabia naquela época. 2 anos se passaram. Eu tinha acabado de completar 16 anos quando papai me chamou para uma conversa no escritório. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno, as mãos cruzadas sobre a superfície polida. Parecia mais velho que seus 45 anos. O cabelo já completamente grisalho nas têmporas, rugas profundas marcando seu rosto. Senta! Laura disse, apontando para a cadeira à sua frente. Precisamos falar sobre seu futuro. Obedeci, o coração acelerado. As conversas sérias com papai raramente traziam boas notícias. Conhece o Sr. Oliveira? Dono da loja de tecidos? Assenti. Quem não conhecia o Sr. Oliveira, um dos homens mais prósperos da cidade? Ele tem um filho, o Marcelo. Um rapaz de boa família, trabalhador, honesto. 22 anos, já tem o próprio negócio. Meu estômago afundou. E eu sabia onde aquela conversa iria parar. Conversei com o Sr. Oliveira, e ele concorda que vocês dois dariam um bom casal. O Marcelo está procurando uma esposa, e você já está em idade de casar. Mas, papai, eu nem conheço esse rapaz, protestei, a voz trêmula. Vai conhecer no domingo. Ele vem almoçar aqui. Não era um pedido, era uma ordem. Na nossa casa, a palavra do papai era lei, especialmente depois do que aconteceu. No domingo,
o Marcelo apareceu na nossa porta pontualmente ao meio-dia. Era mais alto do que eu imaginava, com cabelos castanhos bem penteados e olhos verdes que pareciam sorrir mesmo quando seu rosto estava sério. Trouxe flores para a mamãe e um pacote de balas para o Beto, que já tinha 5 anos. Durante o almoço, eu observei enquanto ele conversava com o papai sobre negócios. Parecia educado, gentil, longe de ser o velho gorducho que eu temia, como tinha acontecido com uma colega da minha classe. Quando finalmente dirigiu a palavra a mim, perguntando sobre meus estudos e interesses, fiquei surpresa com seu interesse genuíno. Gosto de ler, respondi timidamente e de bordar. Que coincidência, ele sorriu, tem uma pequena biblioteca em casa. Gosto especialmente de poesia. Castro Alves. Gonçalves Dias. Após o almoço, papai sugeriu que mostrássemos o jardim ao Marcelo. Enquanto caminhávamos entre as roseiras que mamãe cultivava com tanto cuidado, ele perguntou, abaixando a voz: Seu pai falou com você, não foi? Sobre nós. Assenti, sem conseguir olhar diretamente para ele. Não se preocupe, ele disse gentilmente, não vou forçar. Lá há nada. Se não quiser esse casamento, basta dizer. Aquelas palavras, tão diferentes do que eu esperava, me fizeram finalmente encará-lo. Por que você aceitou isso? Esse arranjo. Você nem me conhece. Marcelo sorriu, um sorriso que chegava aos olhos. Eu sempre via você na missa aos domingos. Sempre quis conversar, mas nunca tive coragem. Quando seu pai falou com o meu bem, pareceu um sinal. A sinceridade na voz dele me desarmou. Ele não era o monstro que eu imaginava, nem parecia ser como os outros rapazes da cidade, que só pensavam em maldade. Nas semanas seguintes, Marcelo veio nos visitar regularmente. Trazia livros, contava sobre seu trabalho na loja, fazia o Beto rir com brincadeiras bobas. Em pouco tempo, percebi que esperava ansiosamente por suas visitas. 3 meses depois daquele primeiro almoço, ele me pediu em casamento. Não foi um pedido formal ao meu pai, como era o costume. Foi a mim, diretamente. Durante um passeio pela praça da cidade, com mamãe nos observando discretamente de um banco. Sei que é cedo, ele disse, segurando minhas mãos. Sei que ainda estamos nos conhecendo, mas quero que saiba que gosto sinceramente de você, Laura. Acho que poderíamos ser felizes juntos. Você me daria a honra de ser minha esposa? Olhei para aquele rapaz gentil e sincero, tão diferente do horror que eu tinha conhecido em minha própria casa, e senti uma vontade imensa de começar uma nova vida, longe dos fantasmas que assombravam a casa do último adeus. Sim, respondi, surpreendendo a nós dois com a firmeza da minha voz. Eu aceito. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Mamãe costurou meu vestido branco simples, mas elegante, com rendas nas mangas e na barra. O véu tinha pertencido à minha avó, passado de geração em geração. As alianças, 2 bandas finas de ouro, brilhavam dentro de uma caixinha de veludo vermelho. A cerimônia foi íntima, só as famílias e alguns amigos próximos. O almoço depois, no quintal da casa dos meus sogros, foi simples. Frango assado, arroz, farofa, saladas e um bolo de 3 andares que a confeiteira da cidade levou 2 dias para preparar. Servimos guaraná e vinho doce para os adultos. Antes de partir para nossa nova vida, recebi a bênção dos meus pais. Mamãe me abraçou forte, as lágrimas silenciosas molhando meu ombro. Seja feliz, minha filha sussurrou. Papai, sempre tão contido, me surpreendeu ao me apertar nos braços com força. Me perdoe, ele murmurou, tão baixo que quase não ouvi por não ter te protegido melhor. Com uma mala de couro, contendo meu enxoval básico, algumas roupas, lençóis bordados, toalhas de mesa, parti para minha nova vida como senhora Laura Oliveira. Eu tinha 16 anos, pouca experiência de mundo e um passado que tentava desesperadamente deixar para trás. A viagem para nossa nova casa foi longa e cansativa. O trem sacolejava nos trilhos.
passando por paisagens que eu nunca tinha visto antes. Vi o verde exuberante de Minas dar lugar às plantações do Paraná, onde o Marcelo havia comprado uma pequena propriedade e aberto uma filial da loja de tecidos da família. Meu pai queria que eu ficasse, explicou Marcelo durante a viagem, mas eu sempre sonhei em construir algo meu, sabe? Longe da sombra dele. Entendi perfeitamente. Eu também queria distância, um novo começo onde ninguém conhecesse minha história, onde eu pudesse ser apenas a Laura, não a filha do dono da funerária, não a irmã do Ricardo. Nossa casa era bonita e acolhedora. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal nos fundos onde o Marcelo logo começou a planejar uma horta. Não era grande como a casa onde eu cresci, mas era nossa, e isso fazia toda a diferença. E foi nessa casa onde tivemos nossa noite de núpcias. Ele foi um homem carinhoso, me amava muito e foi um sonho. Não tenho do que reclamar. Os primeiros dias foram um ajuste. O sotaque das pessoas era diferente. A comida tinha temperos que eu não conhecia. Os costumes variavam sutilmente dos que eu estava acostumada em Minas. Mas Marcelo era paciente, me apresentando a todos, me ajudando a me adaptar. À noite, deitada ao lado dele na nossa cama de casal, eu sentia tanto amor por aquele homem. E ao mesmo tempo, medo dele morrer. É uma coisa que, acredito eu não pensaria se não tivesse crescido ali, naquele lugar que você bem sabe. 11 meses após o casamento, nasceu nosso primeiro filho, Júlio, nomeado em homenagem ao meu pai. 2 anos depois veio a Ana. E 3 anos mais tarde, Lucas, nosso caçula. A casa, antes tão silenciosa, se encheu de choros, risos e brigas de irmãos. As cartas da mamãe chegavam a cada 15 dias. Ela contava sobre o Beto, que crescia forte e estudioso, sobre a saúde do papai, que começava a declinar, sobre as pequenas novidades da cidade. Nunca mencionava Ricardo, como se ele realmente não existisse mais. Em uma das cartas, ela mandou uma fotografia. Ela, papai e Beto em frente à casa. Guardei na gaveta da cômoda, entre lençóis perfumados com alfazema, que me faziam lembrar da minha melhor amiga, Mariana. Às vezes eu pegava foto e ficava olhando, tentando enxergar no rosto da minha mãe algum sinal de felicidade, de paz. A vida seguia seu curso tranquilo. Marcelo prosperava nos negócios. Eu cuidava da casa e das crianças. Construímos uma vida normal, comum, exatamente o que eu sempre desejei. Mas os pesadelos. Os pesadelos nunca me abandonaram completamente. Nessa época, eu nunca tinha falado nada sobre o Ricardo para o Marcelo. Para ele, meu irmão estava estudando, como todos pensavam. Com o passar dos anos, tínhamos telefone em casa. Então passei a ligar para minha mãe e também falava com o Beto. Meu pai era o que menos falava com a gente, mas foi através de um telefonema que chegou uma notícia terrível, numa quarta-feira chuvosa de agosto de 1986. A voz embargada de mamãe do outro lado da linha. Seu pai faleceu, Laura. Ataque cardíaco. Foi rápido. Não sofreu. O mundo pareceu parar por um momento. Papai, aquele homem forte que enfrentou tantas coisas, que literalmente lidava com a morte todos os dias, agora tinha sucumbido a ela. Senti uma onda de emoções contraditórias. Tristeza, alívio, arrependimento, culpa, tantas coisas que nunca conversamos, tantas palavras nunca ditas. Vamos para o funeral, disse Marcelo assim que desliguei o telefone. Vou arrumar o carro, podemos partir amanhã cedo. A viagem de volta, em nosso Chevette azul, foi silenciosa. As crianças, agora com 15, 13 e 11 anos, sentiam a gravidade da situação. Júlio, o mais velho, tão parecido com o Marcelo no temperamento calmo, segurava minha mão de vez em quando. Eles nunca tinham ido para lá. Meus sogros, cunhados e minha mãe com o Beto tinham vindo lá em casa umas 3 ou 4 vezes nesses anos todos. Já o meu pai só tinha vindo uma vez. Chegar à cidade depois de tanto tempo foi estranho. Algumas coisas tinham mudado.
Novas construções, ruas asfaltadas, mas a essência continuava a mesma. Quando o carro parou em frente à casa do último adeus, senti um aperto no peito. Ali estava ela, exatamente como nas minhas lembranças, apenas mais envelhecida. A pintura descascando em alguns lugares, o letreiro menos brilhante. Mamãe nos esperava na porta, os cabelos grisalhos. Ao seu lado, Beto, não Roberto, como ele preferia ser chamado agora, um homem já feito de 21 anos, bonito, alto e magro, com os mesmos olhos do papai. Ele estava noivo e apaixonado, mas por mais que ele quisesse ser chamado de Roberto, eu não conseguia. Acabava chamando ele de Beto mesmo. O velório foi na mesma capelinha que foi o da Mariana. Estava cheia de coroas de flores e pessoas que vinham prestar suas últimas homenagens ao Senhor Júlio, figura respeitada na comunidade por décadas. A ironia não me escapou. Papai, que passara a vida preparando os mortos para seu descanso final, agora estava deitado em um dos seus próprios caixões, preparado por mãos estranhas. Me aproximei do caixão com passos hesitantes. Papai parecia em paz, mais tranquilo do que eu jamais o vira em vida. Os cabelos, agora completamente brancos, estavam bem penteados. Ele estava com seu terno preto favorito, o que usava apenas em ocasiões especiais. Sobre o peito cruzado, seu terço de madeira escura, aquele que pertencera ao avô dele. No dedo, a aliança que ele nunca tirou, nem mesmo para trabalhar. Um retrato dele na juventude tinha sido colocado numa mesa próxima, ao lado de um arranjo de lírios brancos. Durante o velório, muitos vieram falar comigo. Antigos vizinhos, conhecidos da igreja. Muitos comentavam como eu havia mudado, como eu estava chique agora. Alguns perguntavam por Ricardo. E eu repetia a mentira ensaiada. Infelizmente, meu irmão não pôde vir. Está morando no exterior. No dia seguinte, papai foi enterrado no cemitério municipal, sob uma chuva fina que parecia refletir a melancolia do momento. O padre falou sobre sua dedicação à família, seu trabalho honrado, sua fé inabalável. Ninguém mencionou as sombras, os segredos, os silêncios que marcaram nossa família. Como poderia ser diferente? De volta à casa da família, agora estranhamente vazia sem o pai. Sentamos na sala de jantar. Mamãe, Beto, Marcelo, eu e as crianças. E agora, mãe? Perguntei finalmente. O que vai acontecer com a funerária? Com a senhora e com o Roberto? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, mamãe me chamou para seu quarto. Sentamos na beirada da cama que ela havia compartilhado com papai por quase 50 anos. No criado mudo, o mesmo relógio que marcava as horas quando eu era pequena. O mesmo terço enrolado ao pé da imagem de Nossa Senhora. Preciso te contar uma coisa, Laurela disse. A voz baixa para não acordar ninguém. Sobre o Ricardo. Meu coração gelou. Era um nome que eu havia tentado banir da minha mente por tanto tempo. Ele faleceu há 5 anos. Lá no hospital, senti uma amargura. Aquilo doeu de ouvir, mas doeu ainda mais pela voz e pela tristeza da minha mãe. O jeito que ela falou era de cortar o coração. Seu pai não queria que você soubesse, continuou ela, torcendo o lenço entre os dedos. Ele achou que seria melhor assim, que você pudesse seguir sua vida sem esse peso. Como foi? Perguntei. Pneumonia. Ele estava muito debilitado. Aquele lugar acabou com ele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era meu filho, Laura, meu primogênito. Por mais monstruoso que tenha sido o que ele fez, ele era meu filho. Naquele momento, eu vi toda a dor que a mamãe carregava, o amor de mãe. Eu entendia bem. Ela me contou que o pai foi lá e preparou o corpo do filho. Depois, a mãe e o Beto foram para um enterro escondido da sociedade. Passamos uns dias ali. O meu irmão Beto nunca trabalhou com o pai na funerária. Depois do que tinha acontecido com o Ricardo, o pai achou melhor que o Beto tivesse outro caminho. Claro que não tinha como saber.
Acredito eu, que era uma exceção o que tinha acontecido na nossa família. Então, agora que o pai tinha partido, não fazia sentido continuar ali. A mãe, com dor no coração, decidiu vender tudo. Já tenho um comprador interessado, o sobrinho do Dr. Otávio. Quando teu pai era vivo, ele se ofereceu para ser sócio, mas teu pai não aceitou. Vou me mudar para perto de você, se o Marcelo não se importar. Comprar uma casinha, começar de novo. Todos ficaram em choque. Eu mesma jamais imaginei. Na verdade, pensei que a mãe não seria tão decidida assim. Mas é claro que a gente aceitou, feliz da vida. O Beto não iria sem a amada. Então ele foi lá perguntar se ela aceitava casar de vez e ir embora para o Paraná. O Marcelo foi embora com as crianças. Eles precisavam ir para a escola. E eu fiquei com a mãe. Nos dias seguintes, ajudei mamãe com os preparativos para a venda. Separamos papéis antigos, documentos, fotografias, lembranças. Cada gaveta aberta, cada armário esvaziado parecia liberar não apenas objetos, mas memórias. Algumas doces, outras dolorosas. Aquela gaveta do meu irmão Ricardo, onde eu encontrei aquelas coisas bizarras que já te falei, estava vazia. Não perguntei nada, inclusive todas as coisas dele não estavam mais na casa. Fico aí quieta, com medo da resposta. Encontramos a gaveta onde papai guardava as cartas de Ricardo, todas ainda lacradas. Mamãe quis levar com ela. Disse que um dia, talvez, ela criasse coragem para ler. Enquanto observávamos a casa sendo esvaziada, móveis sendo cobertos com lençóis, caixas sendo empilhadas no caminhão de mudança, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. Era o fim de uma era, o fechamento de um ciclo para todos nós. Nesse meio tempo, meu irmão Beto se casou no cartório. Ele levaria a esposa, Débora, junto com a gente. Moça jovem e bonita, ela era loira dos olhos verdes. Esta casa conheceu tanta dor, disse mamãe, olhando uma última vez para as janelas, que agora pareciam olhos vazios. Mas também houve alegria aqui, não houve? Não posso me esquecer disso. O novo proprietário, um homem jovem de óculos e sorriso respeitoso, esperava na varanda para receber as chaves. Vou manter o respeito que seu pai tinha pelos mortos, ele prometeu, enquanto mamãe entregava um molho de chaves. Chegando no Paraná, eles ficaram na nossa casa até providenciar um novo lar. Em pouco tempo, a mãe comprou uma bela casa. Era muito grande. O dinheiro da funerária foi muito bom. Meu irmão podia ter comprado uma casa para ele também, mas não quis deixar a mãe sozinha. Então ele ficou morando com ela e a esposa. Os primeiros meses foram de adaptação. Mamãe tinha seus momentos de tristeza profunda, quando ficava olhando pela janela com aquele olhar distante que eu conhecia bem. Mas também havia momentos de alegria, especialmente quando ela brincava com meus filhos ou ensinava receitas mineiras para Débora, que nunca tinha provado um pão de queijo de verdade. O tempo foi passando e logo vieram meus sobrinhos, polacos como a mãe, 4 no total. 2 meninos e 2 meninas, todos com aqueles olhos claros da Débora. Meus filhos estudaram, se casaram e me deram netos. Hoje tenho 5 netos e 3 bisnetos, uma família grande e barulhenta que enche nossa casa nos almoços de domingo ou nas férias escolares. Marcelo e eu envelhecemos juntos, as mãos mais enrugadas, os cabelos brancos, mas o mesmo carinho de sempre. Às vezes, quando olho para ele dormindo ao meu lado, agradeço em silêncio por Deus ter colocado no caminho do meu pai um homem tão bom. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu sempre me empolgo e conto as coisas rápido, mas depois vou me lembrando da sequência em que tudo aconteceu. Foi há uns 12 anos, quando meu irmão foi para a praia com os filhos e eu fui lá pousar com a mãe. Era uma tarde quente de janeiro. O ventilador girava preguiçosamente no teto da sala. A gente estava tomando um cafezinho com um bolo de fubá, quando ela perguntou, quase num sussurro: "Laura, você poderia me ajudar com uma coisa? Algo que não tenho coragem de fazer sozinha?" Pela seriedade no rosto dela,
E principalmente por ter me chamado pelo nome completo, eu percebi que não era um pedido qualquer. Claro, mãe. O que a senhora precisa? Ela se levantou com dificuldade, os joelhos já não eram os mesmos, e foi até o quarto. Voltou carregando uma caixa de sapatos antiga, amarrada com um barbante gasto pelo tempo. As cartas do Ricardo disse, simplesmente colocando a caixa sobre a mesa. Eu nunca tive coragem de abrir. Seu pai nunca quis que eu lesse, dizia que só ia trazer mais dor. Mas agora eu preciso saber. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele nome, aquelas memórias que eu tentava manter trancadas no fundo da mente, voltavam como um fantasma. Tem certeza, mãe? Ela assentiu, os olhos já amarelados. Tenho, mas não consigo fazer isso sozinha. Faz tempo que estou querendo, filha, mas a casa está sempre cheia. Não sei se vou ter outra oportunidade. A mãe estava certa. Eu, com os dedos trêmulos, desfiz o nó do barbante. Dentro da caixa, dezenas de envelopes amarelados pelo tempo, todos ainda lacrados, organizados por data. O mais antigo, de 1969, apenas 2 meses após Ricardo ter sido internado à força pelo papai. Antes mesmo de abrir a primeira carta, mãe e eu já estávamos aos prantos. Era como reviver tudo de novo, aquele pedaço da nossa história que tentamos tanto esquecer. A primeira carta era breve, escrita com uma letra trêmula, quase infantil. Querido pai, me tire daqui. Este lugar é terrível. As pessoas gritam dia e noite, os enfermeiros nos batem. Não aguento mais. Por favor, me perdoe. Prometo nunca mais fazer aquilo. Amo a mamãe e meus irmãos. Seu filho, Ricardo. Mamãe soluçava baixinho, a mão cobrindo a boca. Continuamos lendo. Carta após carta, o desespero de Ricardo crescia, junto com suas súplicas por perdão. Em algumas, ele implorava para voltar para casa. Em outras, descrevia os tratamentos cruéis a que era submetido, choques elétricos, banhos gelados, isolamento. Ele escreveu que essas cartas eram escritas às escondidas, porque não deixavam os pacientes contarem o que acontecia lá dentro. Ele disse também que talvez não conseguiria mandar mais nada, pois talvez ele esquecesse de quem ele era. Eu, já não aguentando ver minha mãe naquele estado de culpa e remorso por ter deixado o filho à míngua naquele inferno, falei em determinado momento. Não deveríamos estar lendo isso, mãe. Só está machucando a senhora. Preciso saber tudo, ela insistiu, enxugando as lágrimas. Ele era meu filho, Laura, por pior que tenha sido o que ele fez. Continuamos. As cartas foram ficando mais espaçadas com o tempo, a letra mais irregular, até que nas últimas havia apenas frases desconexas, como se a mente dele já estivesse se desintegrando, como ele mesmo disse que aconteceria. Quando terminamos, já era quase noite. A caixa estava vazia, as cartas espalhadas pela mesa como folhas secas de um outono doloroso. Depois de um longo silêncio, criei coragem e perguntei algo que sempre me incomodou. Mãe, o que a senhora e o pai sabiam? Que eu não sabia. Sobre o Ricardo. Ela me encarou, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação ali que me surpreendeu. Como se, após todos aqueles anos, fosse a hora de liberar aquele segredo. Seu pai nunca quis que você soubesse, começou ela, a voz baixa. Achava que era um fardo pesado demais. Mas agora você tem direito de saber. Respirou fundo, tomando coragem. Seu irmão. Ele fazia coisas com as defuntas. Coisas horríveis. Meu estômago revirou, mesmo já imaginando o que viria a seguir. Seu pai, Laura, sempre percebeu os corpos das defuntas violados. Sexualmente continuou, mal conseguindo pronunciar as palavras. Podiam ser jovens ou velhas, não fazia diferença para ele. O Ricardo dava um chá para o seu pai dormir pesado enquanto ele fazia essas coisas. As lembranças vieram em flashes. As luzes acesas tarde da noite na sala de preparação, os sons estranhos, o comportamento cada vez mais estranho do papai.
sempre verificando os corpos antes dos velórios. Sempre tenso, sempre vigilante. Um dia ela seguiu. Seu pai pegou o Ricardo colocando um pozinho no chá dele à noite. Seu pai, sabe, recebia toda noite uma xícara de chá do seu irmão. E eu tinha até um certo ciúme, filha, porque ele nunca tinha essa gentileza comigo. Era sempre papai está cansado, precisa descansar bem. Seu pai, com o tempo, passou a desconfiar. Ele começou a perceber que dormia pesado demais, que não ouvia nada durante a noite. Justo ele, que sempre teve o sono leve. Quando finalmente ele flagrou o Ricardo colocando o pó no chá, ele confrontou seu irmão. Ricardo tentou se justificar, dizendo que só queria ajudar, que via como o pai estava sempre com insônia, sempre cansado, que precisava dormir melhor para aguentar o trabalho pesado. Ele contou para o seu pai que era luminal em pó, daqueles que ele conseguia na farmácia do seu Manuel, lá na praça. Ricardo tinha amizade com o filho do farmacêutico, sabe, Laura? E como a funerária sempre precisava de produtos, ninguém desconfiava quando ele aparecia por lá. Eu, escutando tudo aquilo com os olhos arregalados, me lembrei mesmo de ver o Ricardo preparando o chá para o pai à noite, mas nunca imaginei tal coisa. E a mãe continuou, me contando ainda mais absurdos. Mas quando seu pai o pressionou, lembrando das defuntas que apareciam em posições diferentes de como ele as tinha deixado, Ricardo acabou confessando tudo. Os olhos do seu pai, filha, nunca vou esquecer o olhar dele naquela noite. Desorientado, devastado. O filho prometeu que nunca mais faria aquilo. Chorou, implorou perdão, jurou por tudo que era mais sagrado. E seu pai, com um coração partido, quis acreditar. Gente do céu! Eu que pensei que já tinha ouvido o suficiente. A mãe não parava. E eu até comecei a passar mal. Me deu um calorão imenso. Levantei para lavar o rosto, ali na pia da cozinha mesmo, e beber uma água gelada. A mãe também tomou uma água e logo continuou. Mas depois veio aquele dia que você flagrou o Ricardo com a Mariana. E depois contou tudo no jantar. Seu pai, enfurecido com o filho, começou a surrar ele. E o resto você já sabe, filha. Certa noite eu estava brava com seu pai. Disse que iria buscar meu filho lá na clínica. Então ele resolveu me contar o motivo de Ricardo não poder sair. No dia em que estava apanhando, o Ricardo confessou para o seu pai, entre lágrimas e sorrisos, que não era capaz de parar. Que tinha tentado, que realmente tentou, mas que não conseguia controlar aquele desejo horrível. Ele gostava. E torcia para mais mulheres morrerem, para que o pior acontecesse, principalmente com as jovens. Ele disse que gostava de pegar as moças puras, que eram mais apertadas. Por isso seu pai o achava muito perigoso. Não era só por ter te machucado, Laura. Era por tudo. Cobri o rosto com as mãos, sentindo uma náusea subir pela garganta. Até dor de cabeça me deu naquela hora. Agora tudo fazia sentido. A fúria de papai naquela noite, a decisão de internar Ricardo tão longe, ele era realmente louco. Que dó que me deu do meu pai. Coitado! Carregava o maior peso do mundo nos ombros. Ficamos em silêncio, a pesada revelação pairando entre nós como uma nuvem escura. Se a minha mãe não me contasse, eu jamais saberia. Ele era doente. Laura, mamãe, disse baixinho. Meu filho era doente. Talvez sempre tenha sido. Era isso que pensávamos. Agora me diga você, o que você acha que o Ricardo era? Você acha que aquele ambiente em que crescemos, cheio de defuntos, deixou ele assim? Eu, sinceramente, gostaria de saber a sua opinião. Peço que fale com respeito. Esse assunto é muito delicado para mim até hoje. Naquela noite, enquanto mamãe finalmente dormia, exausta pelo peso das revelações, fiquei acordada, pensando em tudo que havia descoberto, em como nossa família tinha sido marcada por aquela escuridão, aquele segredo que finalmente veio à luz. Pensei no Beto, que cresceu protegido dessa verdade,
que construiu sua vida sem saber a extensão dos horrores cometidos pelo irmão mais velho. Pensei nos meus filhos, nos meus netos, que nunca conheceriam essa parte sombria da nossa história. E pela primeira vez em muitos anos, chorei por Ricardo. Não pelo monstro que ele se revelou, mas pelo irmão que eu havia perdido muito antes de saber a verdade. Pelo menino que um dia brincou comigo no quintal, que me contou histórias na hora de dormir, que penteava meus cabelos com tanto cuidado. Ele era muito querido na nossa infância, nunca tinha me batido, somente naquela hora de horror. Esta história que acabo de contar repousou em mim por mais de 50 anos, como uma pedra no fundo de um rio, quieta, imóvel, mas sempre presente. Depois que minha mãe faleceu, cercada por netos e bisnetos, senti que aquele segredo não podia mais ficar apenas comigo. Era pesado demais para carregar sozinha. Resolvi dividir com meu Marcelo primeiro. Meu companheiro de décadas me ouviu em silêncio, segurando minhas mãos enrugadas nas suas. Ele chorou. Disse que sempre sentiu algo muito errado comigo. Depois ele me incentivou a contar para os nossos filhos. Júlio, Ana e Lucas sentaram na sala da nossa casa, confusos com a seriedade do momento. Meu irmão Beto também estava presente, a esposa ao lado dele. Quando comecei a falar, o silêncio na sala era tão denso. Todos sabiam que, finalmente, eu estava pronta para contar algo que eles perceberam, assim como Marcelo. Era algo realmente sério e difícil. Contei tudo. Sobre a casa do último adeus, sobre o Ricardo, sobre a Mariana, sobre os segredos escondidos por trás das paredes daquele lugar que um dia chamei de lar. Contei sobre as cartas, sobre as confissões, sobre o horror que meu pai manteve escondido para nos proteger. Beto ouviu tudo de olhos arregalados, as mãos tremendo levemente. Eu lembro dos pais sempre tristes quando eu era pequeno, disse ele quando terminei. Mas não lembro do nosso irmão mais velho. É como se ele nunca tivesse existido para mim. Mostrei as cartas escritas por Ricardo, ainda mais amareladas pelo tempo. A letra irregular contando sua descida ao inferno. Eu as guardo até hoje, na mesma caixa de sapatos, junto com outras relíquias de um passado que parece ter acontecido em outra vida. Sabe, eu resolvi contar porque me lembro bem da minha mãe depois que ela desabafou comigo. Ela viveu melhor, mais leve. Era como se, ao compartilhar aquele fardo, parte dele tivesse se dissipado no ar. E percebo que comigo também foi assim. Carregar segredos por tanto tempo é como andar com uma mochila cheia de pedras. Você se acostuma com o peso, mas só percebe o quanto ele te curvava quando finalmente o solta. Meus filhos choraram, me abraçaram. Disseram que agora entendiam tantas coisas. Meus medos, meus pesadelos ocasionais, aquela sombra que às vezes passava pelo meu olhar quando algo me lembrava o passado. Agradeço a este canal Reflexões dos Avós, um espaço confiável, maravilhoso, que me permitiu falar a minha verdade sem me expor. Vejo muitos comentários de pessoas chateadas, questionando por que não revelamos quem somos, por que não falamos nós mesmos diretamente nas câmeras. Mas eu entendo os avós que, como eu, contam suas histórias aqui. É bom desabafar sem precisar aparecer. Quando eu sair na rua, ninguém vai apontar o dedo para mim. Ninguém vai cochichar. É aquela da família dos defuntos, como acontecia na minha mocidade. Posso continuar sendo apenas a Dona Laura, avó de 5 netos, bisavó de 3 crianças lindas. Tenho 71 anos agora. A vida me deu mais do que eu jamais sonhei quando era aquela menina assustada na funerária. Me deu um bom marido, filhos amorosos, uma família que cresce e prospera. A escuridão do passado não conseguiu apagar a luz que encontrei depois. E talvez seja essa a mensagem que quero deixar para quem me ouve. Os segredos têm poder enquanto permanecem escondidos. Trazer luz à luz não apaga o que aconteceu, mas permite que a ferida finalmente comece a cicatrizar. Permite que a gente olhe para trás, não apenas com dor, mas também com a compreensão que só o tempo pode trazer. Antes de sair do vídeo, não esquece de conferir o livrinho.
Caso você ainda não conheça, ele é sucesso de vendas. Chama 100 Chás das Avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.